mas aconteceu de forma bem repentina. Gerir a educação mudou e já quem ensina foi descobrir ambientes que o hoje determina. Vamos prestar atenção na mesa que se aproxima. Excelentes, eu quero desde já parabenizar a todos que apresentaram, foram trabalhos excelentes. Estamos aqui mais uma vez, agora para a gente dar continuidade, não é, ao nosso evento, nós temos um convidado especial, que é o professor ACR, que é o nosso presidente, é o presidente da Fundação Visconde de Cairu. Nós estamos desenvolvendo agora com ele, junto com ele, um bate-papo, eu vou fazer a moderação, sobre o tema a nova gestão educacional e o novo perfil do educador, novas configurações do ambiente de aprendizagem. O professor ACR vai nos mostrar, com a sua experiência, o que é que ele tem feito e o que é que foi feito também na instituição Visconde de Cairu em relação a esse processo de mudança que nós estamos passando nesse momento, não é, pessoal? E aí eu vou apresentar o nosso convidado, que é o professor ACR. Ele não gosta muito de que fale o currículo todo, porque ele diz que, acima de tudo, ele é gente e ele gosta de ser chamado mesmo de professor. Mas eu vou ultrapassar um pouquinho esse pedido de ACR e vou dizer para vocês, apresentar quem é ACR, não é? O nosso palestrante. Ele é professor, como ele sempre diz, é contador, é pedagogo, é psicopedagogo, é também teólogo e tem algumas especializações, é mestre em contabilidade, doutor em ciência da educação, especialista em educação à distância, inclusive foi uma das primeiras graduações de especialização em educação à distância aqui da Bahia, ele fez até fora, em outro estado. Então, o professor ACR é super preparado para desenvolver a gestão que ele tem feito, e tem feito com excelência, não é, professor? Quero agradecer a sua presença aqui com a gente, mais uma vez, né? Ontem você fez a moderação junto com o professor Marcelo, foi excelente, um tema muito bom, as pessoas gostaram, e eu tenho certeza que esse tema de hoje também, desse momento, será muito bom também. Então, professor, você gostaria de dar as boas-vindas agora, fazer o preâmbulo? Seja bem-vindo. Quero dar um bom dia para todos, né? Que nós estamos no nosso segundo dia do evento, eu acho que é um evento vitorioso, toda a equipe aí de parabéns, toda a equipe que está nos bastidores trabalhando por esse grande evento, professor Gideli, então isso é muito positivo. Então, e a nossa satisfação de estarmos aqui para compartilhar com vocês algumas ideias, algumas experiências, coisas que podem dar certo, coisa que se tenta que dê certo. A vida é feita dessas questões, né? Então, eu tenho dito que a vida não aceita dublê. Então, se não pode dublar nada, então vamos ser o que nós somos. Então, isso que é importante nesse processo de crescimento pessoal, de aprendizagem de cada um, dessa busca da sua própria identidade. Então, isso é extremamente positivo. Muito bem. Professor, eu faço parte também da sua gestão e com muito prazer, não é? Eu faço a direção acadêmica, para quem não sabe, e nós trabalhamos juntos. Nós temos uma equipe muito forte, que é a equipe de coordenação pedagógica, a equipe de colaboradores, a equipe de TI também, que nesse processo fez um trabalho muito lindo, não é? Então, toda essa equipe em conjunto, nós nos debruçamos a desenvolver atividades voltadas para esse momento, não é? E aí, nesse processo de pandemia, a Cairu, como todas as outras instituições, precisou se reinventar. Agora, eu posso falar de conhecimento de causa que a Cairu se reinventou, mas que nós desenvolvemos um trabalho de excelência, não é? Nós temos desenvolvido. Algumas ações, elas foram tomadas de imediato. O professor ACR tem uma característica muito interessante, que ele é muito proativo, não é? E ele faz com que a equipe, não é, professor? Você faz com que a sua equipe também seja. E a gente corresponde bem, não é? Eu acho que sim. Corresponde bem. Muito bem. Então, diante disso, dessas novas configurações educacionais aí que a gente já falou, o nosso tema, vou repetir para que vocês fiquem bem atentos, nós vamos falar sobre a nova gestão educacional e o novo perfil do educador, novas configurações do ambiente de aprendizagem. E é sobre isso, professor, sobre esse ambiente de aprendizagem, que eu gostaria de desenvolver a primeira pergunta no sentido da gestão.
Então, eu queria saber de você, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, e os nossos colaboradores também, os nossos conferencistas estarão participando, que tipo de gestor educacional você acredita que será necessário para esse novo momento? Qual a sua opinião com relação a isso? Nós estamos vivendo assim, a gente pode afirmar que é um momento atípico, é um momento inesperado, é um momento novo, que na verdade, ele já se vinha anunciando, e eu acredito muito que houve, com a pandemia, o que a gente vai chamar de uma aceleração desse processo. Então, gestores, de um modo geral, especificamente a gente falando de gestor educacional, um tipo de gestor fundamental hoje nessa relação é um gestor numa visão mais humanizada, numa visão mais conectada, de respeitar, acima de qualquer coisa, as pessoas. E isso pode observar que tem sido uma temática reconhecida pelos alunos, pela equipe docente, pelos funcionários, que a gente conseguiu fazer uma equipe engajada e dizer assim, o importante são as pessoas. Então, em todas as circunstâncias, as pessoas precisam ser ouvidas. Até parece estranho, em alguns momentos, eu até como atual presidente da instituição, eu participo da reunião de líderes. Eu vou, por líder, falar, quando tem alguma dificuldade, eu não me oponho a dar uma resposta, a cobrar de alguém para que possa dar resposta rápida. Isso eu estou valorizando pessoas. Então, eu acho que um gestor educacional hoje é necessário, fundamentalmente, ele se preocupar com esse outro. Porque a gente fala muito de empatia e dá o sentido de empatia assim, eu me colocar no lugar do outro. Agora, você tem que lembrar o seguinte, você jamais é o outro. Você vai, na empatia, o que você deve fazer é procurar entender. Não é se colocar e ser o outro, porque você não será, você é você. É você entender a dor deste outro ou a necessidade desse outro para que você possa ajudar a suprir, então, essa necessidade. Então, o gestor ele tem que estar antenado, ele tem que ter um olhar de águia, né? De busca, de interesse a que haja o desenvolvimento até desse outro também, para que todos possam estar compreendendo o que é o propósito da gestão, aonde quer chegar, qual é a sua missão, aí se tornam engajados. Eu sinto na Caiu, e fico muito feliz de falar isso para todos que estão nos ouvindo, uma instituição onde a gente hoje pode dizer que temos uma equipe bem engajada. A própria realidade desse congresso, com tanta excelência, isso é engajamento. Se não tivesse engajamento, não teria os sucessos que estamos tendo. Então, o engajamento hoje é fundamental para o gestor. Isso mesmo. E aí você usou a palavrinha engajamento, e eu vou aproveitar e fazer o primeiro comentário aqui dos nossos conferencistas, porque a gente faz questão de trazê-los para junto de nós nesse momento, né, nessa conversa aí. E o Dete, ela fez um comentário interessante. Ela disse que acha muito interessante esses assuntos pedagógicos que a gente está tratando aqui, direcionados e juntos, imbricados com a TI, porque geralmente a TI fica muito afastada, não é? E ela fica sendo vista somente como um suporte tecnológico. Mas nós, na Cairu, temos um tratamento diferenciado. A TI faz parte do processo pedagógico de forma forte. Nós temos uma gestão da TI, que é com o professor José Roberto, que participa ativamente dessas questões pedagógicas. E aí, esse foi o primeiro comentário de Ildete. Ela achou muito interessante essa ação da instituição. E isso é fundamental hoje. Então, hoje, o gestor educacional que não tem olhar na tecnologia, o docente que não tem um olhar para o uso das tecnologias, ele está ultrapassado. Sinto muito em dizê-los. Não tem condição de continuidade. O mercado já não vai absorver mais. Não adianta eu ficar aqui tentando remendar. Não, vai dar um jeito, vai dar jeito nenhum. Se cuide. Se atualize, acompanhe mudanças. Mudar é preciso. E a gente tem que estar engajado em possibilidades para que a mudança ocorra. Eu tenho dito que toda mudança
causa dores iniciais. A primeira dor, eu digo que são as dores negativas, a outra são alegrias, as alegrias positivas. Mas a primeira dor é você rejeitar, é a rejeição. Não, eu não quero mudar, isso não vai acontecer. Outra dor é vitimizar-se. Eu sou vítima do processo. Não está vendo o que fizeram comigo, e agora? Não adianta a vitimização. Uma outra dor é não acreditar. Eu não quero, eu não vou, não consigo, não dá para mim. Aí, essa fase que você passa é uma fase dolorosa, inicial, né? De você entender que precisa mudar. Sim. Depois você vai para uma outra hipótese, que é a alegria, que eu digo que é algo positivo. É você acreditar que é possível mudar, você proporcionar essa mudança e engajar-se na mudança. Então, você veja que eu já repeti algumas vezes a mesma palavra, engajar. Então, o engajamento hoje é uma palavra de ordem para gestor. Aquele gestor centralizador, aquele gestor que ele é o que sabe tudo e ninguém sabe mais, só ele que sabe. Esse tipo de gestão, seja educacional em qualquer área, não cabe mais. Não é mais possível. As coisas precisam ser compartilhadas e aprender a um crescimento colaborativo. E a TI tem que estar junto com o pedagógico, porque a tecnologia ela tem que acompanhar. Hoje faz parte de nossas vidas em todos os aspectos. Tudo que você está vivendo hoje, muitas coisas, a tecnologia está no meio. Até você ligar um liquidificador mais moderno, algum botão lá diferente para processar mais rápido, é tecnologia sendo implementada. Então, houve crescimento nisso. E, professor, eu queria ressaltar também que nós, na Cairu, eu estou falando agora também na condição de direção acadêmica, né? Nós temos nos nossos cursos, nas matrizes curriculares, nós colocamos em todos eles o componente curricular tecnologias. Um exemplo é o curso de pedagogia, porque nós entendemos que desenvolver um processo educacional hoje, sem conhecimento e engajamento, que é a palavra mesmo da vez, né? Engajamento em relação ao uso das tecnologias na sala de aula, o uso inteligente dessas tecnologias. Se isso não acontecer, esse professor, esse pedagogo ficaria fora do mercado, o que não é o caso dos estudantes da Cairu. Nós temos desenvolvido muitas ações no curso de pedagogia em relação ao uso das tecnologias. Inclusive, professor, nós temos um curso também, pedagogia EAD, não é? Temos o curso de pedagogia presencial e pedagogia EAD. E aqui, Suleima, ela faz um comentário, vou aproveitar já para trazer uma segunda questão. Sim. Suleima faz um comentário que ela diz assim, inverter esses papéis é um bom sinal. Eu não colocaria nem a palavra inverter, Suleima, eu colocaria a palavra introspectar esses papéis, fazer uma relação entre eles, o papel da TI, o papel pedagógico, de coordenação, não é? De direção acadêmica, de direção institucional. Esses papéis, quando eles estão engajados, eles se conversam, dialogam, não é isso, professor? E aí, Joanice está aproveitando e agradecendo esse excelente congresso, essa temática de agora. A professora Edilene Machado disse aqui, reforçou que realmente um trabalho de engajamento junto à TI é essencial, é fundamental. E aí eu queria te fazer já um questionamento. Que ações você poderia citar, por exemplo, a instituição Cairu como instituição de ensino superior, que ações ela precisou desenvolver e desenvolveu nesse processo de pandemia que aconteceu em março, né? Quando nós precisamos, nós tivemos a portaria 348, se não me engano, e aí nós tivemos que ficar online em atividades remotas. Quais as ações que você poderia citar aqui, até como exemplo de gestão colaborativa e de gestão participativa, não é? Dentro desse processo de engajamento. Na verdade, assim, como gestor da instituição e com toda a equipe, quando a gente tomou conhecimento do isolamento social, da suspensão das aulas presenciais, aí a gente começou a dizer, e agora? Nós estamos numa instituição de 115 anos, nem todos os professores estavam totalmente inteirados
com tecnologia. Digo a vocês que não é uma questão só Cairu. Eu sou professor da Universidade Federal, percebo também lá a mesma dificuldade, agora que a Universidade Federal, agora que vai fazer um processo do semestre remoto suplementar, a partir de setembro. Nós estamos na Cairu desde março, porque nós já tínhamos a expertise, as universidades públicas não tinham essa expertise, você vê, a UNEB também está lutando para fazer com dificuldade, e uma das maiores dificuldades está no grupo docente. Tem o discente também, pelas dificuldades financeiras, não tem uma boa internet, a dificuldade de uma banda larga, a gente sabe que isso também é outro fator. Mas quando a gente tomou conhecimento, eu já com minha experiência toda de especialista em educação à distância, já desenvolvendo com a equipe, já na terceira turma de especialização em EAD com um grupo de docente, a própria você, professor Gidélia, como especialista em EAD, então a gente começou a fazer reuniões. E agora, quais seriam as saídas? Vamos implementar, vamos fazer, aí começaram as ideias a surgirem. Vamos ampliar o nosso parque, vamos botar algumas coisas nas nuvens, vamos ampliar a banda larga. Então, começou o investimento tecnológico, a TI se empenhou de corpo e alma, manhã, tarde e noite, sem parar. Reuniões e mais reuniões foram acontecendo. Vamos capacitar os docentes, vamos treinar, vamos usar qual plataforma. Então, isso tudo foi sendo organizado e houve um aprendizado mútuo, tanto de alguns professores quanto dos alunos também, que não estavam inteirados, aluno com dificuldade. Eu não sei. Gente, outra coisa, não é só pedagogia que tem que saber de tecnologia, né? Todas as profissões. Então, a profissão hoje que não acompanhar já era, todas, tem que estar engajada na mudança. Então, não tem saída. Então, aí a gente começou a organizar. Nessas organizações foram surgindo algumas coisas fabulosas. Vamos botar um tutor, vamos botar alguém para acompanhar. Aí surgiu a ideia, vamos fazer um mentor que cuide dos alunos. O aluno não tinha isso presencial, alguém cuidando dele. Vamos colocar um chat via para a TI, para toda chamada do aluno e do professor ser atendida. Nós montamos todo um arsenal. Sucesso garantido. A equipe se engajou, talentos apareceram novos, ninguém nem tinha ideia que poderia ser um mentor, começaram a ser os alunos elogiados, tome conta, cada turma aí tem alguém tomando conta, liga para o aluno quando ele não acessar, manda um e-mail para ele, manda um zap para ele, cobra dele, o que é que ele está precisando. Quer dizer, tudo isso foi sendo estruturado, e hoje o sucesso está garantido. E a gente percebe a alegria que a gente tem. Eu digo a vocês, 95% dos professores totalmente engajados. Os professores, Verdade. Professor que deu depoimento para mim, fez assim, olha, eu não volto mais. Eu agora quero aula também online, remota. Eu não tinha noção, essas aulas remotas, eu não tinha noção quanto isso foi positivo. Então, veja o ganho disso. Então, há aprendizagem nesse processo? Claro que há aprendizagem. Eu posso dizer a você a minha própria experiência. Eu fiz teologia à distância, me formei ano passado como teólogo, totalmente à distância. Eu nunca vi presencialmente um professor meu, nunca, porque o curso era no Paraná. Sim. Eu vou dizer que eu não aprendi, tudo bem. Existe um segredo no processo, a autonomia. O aluno também precisa desenvolver a autonomia dele. Foi muito mal acostumado o processo todo na dependência, desde criança. Aí, se a gente fosse buscar, tivesse mais tempo, eu ia entrar em Piaget, para poder falar da autonomia piagetiana, né? Onde esses indivíduos que conseguem aprender, na fase adulta, ele tem que ser autônomo. O aluno é muito dependente do professor. E gosta muito, alguns, eu sei que tem estudante no Congresso também, cuidado. Tem uns que gostam de ser vítima. O professor não fez, o professor não deu. Aí eu pergunto, e você fez? E você abriu o livro como deveria? Ou você cortou e colou da internet, nem leu o que cortou e colou? E isso, professor, a autonomia é hoje uma característica essencial para o desenvolvimento profissional, que é o objetivo principal do ensino superior, não é isso? É a construção dessa identidade profissional. E a Cairu, com isso, está, mais uma vez, oferecendo aos nossos estudantes essa possibilidade de desenvolvimento de autonomia, o que vai fazer o diferencial no mercado. Claro. Isso é público e notório.
E aí eu você queria... veja, você veja Sim, só pode um falar. pouquinho, professora, que a gente falou isso muito com alguns alunos naquele processo que eu disse a vocês da mudança. Não foi mil maravilhas no início. Os alunos também rejeitaram, um desespero total, alguns. Foi um processo de adaptação, não é? De adaptação. Aí a gente foi conversando com alguns, dizendo assim, gente, o mundo mudou. A vida empresarial que vocês vão enfrentar, o mundo do trabalho que vocês vão enfrentar, é um mundo altamente tecnológico. Você não pode ficar no discurso que você não acessa, que você não sabe, que você só quer presencial. Esse discurso já era. Vocês estão vendo aí, havia muita rejeição dos médicos em fazer telemedicina. Hoje é uma Sim, realidade. Ontem, quem assistiu a palestra ontem, Carlos Martins apresentando os dados da China, plano de saúde de sim. R$ 50, porque é todo feito com telemedicina, que o custo cai, ganha por escalabilidade. Gente, é uma mudança no mundo inteiro, É. percebe? Uma mudança muito forte. Então, não adianta eu querer agora achar que não. Se a gente ficar, desculpe o termo, tupiniquim, com pensamento retrógrado e não avançarmos, vai carecer de esforço? Vai. Às vezes, algumas pessoas fazem a opção por querer fazer pedagogia e já tem alguns anos de idade, resolveu fazer esse estudo depois, não tem nenhum problema. Ah, mas eu não vou conseguir. Vai. Não tem ninguém sem capacidade. Você pode exigir mais de você esforço, mas você será capaz de se virar. Alguns E são nativos digitais, outros são sobreviventes, mas se é isso viram. mesmo, isso mesmo. É. E assim, professor, nós temos, por exemplo, nos nossos cursos, a gente conseguiu já inovar também dentro da própria matriz, porque, por exemplo, hoje a gente já tem sessões judiciais, né, no curso de Direito, nós já temos online, as sessões online, nós temos Perfeito. também psicologia, atendimento online, os nossos estudantes vão estar também com dentro desse processo de desenvolvimento profissional também nessa área, não é? Os outros cursos, o curso de administração, o curso de ciências contábeis, os próprios tecnólogos, que já têm isso de uma forma muito forte, não é? O curso de serviço social também, a gente já tem desenvolvido essas questões com os nossos estudantes, esse pensamento tecnológico. Então, todos, além do curso de pedagogia que eu já havia citado, então, todos os nossos cursos, a gente tem se preocupado e agradecido muito ao nosso corpo docente, que abraçou, engajou isso de uma forma muito bonita. E isso, com certeza, é mais um diferencial nosso, não é? A gente fica feliz por uma coisa que você trouxe, que eu já ia até esquecendo, professor, lembrei aqui agora, a mentoria. Você conseguiu implantar, junto com a equipe pedagógica, a gente se engajou nesse processo aí, nesse projeto de mentoria. Os nossos mentores também desenvolveram um trabalho, estão desenvolvendo um trabalho muito bonito, muito coeso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é um diferencial nosso também. Os nossos estudantes, além do apoio pedagógico da coordenação, da própria secretaria acadêmica, não é? Nós temos também o apoio de mentores, que são os tutores. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Além do professor, além do apoio pedagógico todo, além do apoio da TI, do tecnológico junto, acompanhando eles, aí nós fizemos, era um sonho de implementar uma mentoria, porque o mentor toma conta. O mentor, ele dá direcionamento. Essa foi a ideia construída, né? Vamos formar equipe de mentores para que ele dê acolhimento. O aluno se sinta, mesmo estando de forma remota, acolhido. Isso a gente fez também, que é muito bem feito no setor de relacionamento, para que acolha o aluno da dificuldade dele, ele exponha o que pode ser feito, e a instituição tem procurado sempre atender a essas demandas, das dificuldades que são enfrentadas, e a mentoria acolhe. Então, o mentor é aquele que liga quando o aluno não acessa, pergunta se ele está tendo dificuldade, perguntando a ele o que pode ser feito para ajudar, se ele está cumprindo todas as tarefas, o que está acontecendo com ele. Então, essa figura, muito importante dentro de todo esse processo, são os agentes, vamos chamar assim, né? Os agentes desse processo para que a aprendizagem ela ocorra de forma bastante efetiva.
Isso, muito bem. Eu tenho aqui alguns comentários também de Luciana Almeida. Ela disse que mudança é um processo, mas é extremamente necessário nesse novo cenário, né? Você já referiu isso. Concordo. Ciro concorda com as suas ações, a sua fala. Ele disse que todos deverão sempre estar engajados, inseridos nesse processo, principalmente nesse momento de dúvidas trazidos pela pandemia, não é? Tatiana de Jesus, professor, é nossa aluna, inclusive, de pedagogia EAD. Tatiana está dizendo aqui que a educação tem como função promover estratégias que efetivem a formação do cidadão. E é verdade, Tati, é Muito bem, é verdade. verdade. Não é? Muito Marcos bem Rosa, colocado. Marcos Rosa, que é um nosso aluno, assim, número 1, vou dizer assim, porque Marcos já fez várias graduações É aluno conosco, nota 10, diga-se de aluno nota passagem. 10, já fez É. várias pós-graduações também, e ele está dizendo o seguinte, que é importante que os professores e os gestores repensem mesmo esse processo com os seus alunos, os seus estudantes, e é necessário uma nova adaptação dentro dessa nova realidade, né? Não é à Concordo, toa que nós Marcos. estamos discutindo esse novo momento aqui, que a gente conta e você disse assim, eu não sei se é nem normal, mas é novo, é tudo muito novo, no sentido de É trazer porque, de repente, pode adaptações. ser esse novo que eu estou chamando ser até anormal. Eu também o que é normal, o que pode ser normal para mim, pode não ser normal para você. O normal pode ser um normal de crescimento individual. O novo pode ser individual, né? Verdade. E aí eu tenho uma segunda pergunta também para a gente dar continuidade. O nosso tempo passa muito rapidinho, eu preciso aproveitar o Verdade. tempo, né? Você poderia apresentar algumas tendências emergentes dentro desse novo processo aí? Quais são essas tendências que vão Olha, surgindo diante do seu olhar, na sua perspectiva? a primeira tendência que está clara, que já se torna realidade, houve só uma acelerada muito grande, que é a tecnologia. A tecnologia é emergencial, então hoje as bandas largas vão se posicionar, hoje home office vai ser uma realidade, hoje reunião de webconferência vai ficar muito mais forte. Você viu o próprio exemplo do Zoom aí, que tinha 10 milhões, rapidamente com a pandemia passou a ter 200 milhões de assinaturas, do Verdade. acesso de pessoas, e eles foram céleres em ajustar todo o programa dele, quer dizer, e isso é evidente e é muito forte nesse sentido, né? A realidade ela vai sendo construída nesse processo de uma forma muito evidente, né? Então, a tecnologia é um ponto importante. A outra coisa que a gente pode se referir é propósito. Outro dia me perguntaram assim, o que eu achava dos invejosos. Eu disse, todo invejoso é porque não tem propósito. Quando Verdade. você tem propósito, você não tem preocupação de ter inveja, porque o invejoso está preocupado com o outro. Consequentemente, se ele está preocupado com o outro, ele esquece dele. Quando você tem propósito, você tem foco. Então, hoje, a tendência da mudança está levando os indivíduos a procurar ter foco. Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Você veio fazer aquilo o quê nesta terra? Você já parou para pensar? Você está fazendo o quê? Então, é propósito. Outra discussão que é muito forte, que é uma tendência emergente, ética. Sim, Como é seu com certeza. comportamento ético? Que a ética ela é individual, tem muito a ver com as suas condutas, com seus valores, com a forma de você ver este mundo e agir com honestidade nas ações que você faz. É algo muito pessoal, muito pessoal. Então, hoje é uma discussão muito forte. Outra discussão muito forte é a autenticidade. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas aprenderam a usar, eu vou chamar de carícia de plástico, para não chamar de falso. Ela é o que ela não é. Outro dia eu li um livro, até aconselho quem quiser ler também, o título é Por que tenho medo de dizer quem sou? E o segredo do livro ele vai dizer que as pessoas têm medo de dizer quem elas são, porque têm medo que o outro não a aceite como ela é. Então, você tem que ser você. Então, hoje, as mudanças que estão acontecendo, seja você. Porque, às vezes, você fica tão preocupado com o que o outro acha e você deixa de ser você. Então, seja você com sua autenticidade. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa formal. Eu não gosto de Sim, muito é formalismo. verdade. Eu sou natural. Se eu tiver que cair aqui, gente, cair, não tem problema nenhum. Se eu falar errado, não tem problema, eu conserto. Se eu escrever errado, depois eu conserto. Não estou preocupado. Mas tem pessoas que ficam o tempo inteiro preocupadas com o que o outro vai achar.
Então, você não se preocupe com o que o outro vai achar, seja autêntico, é o que você é. Então, isso é uma mudança na minha visão emergente. Quer ver outra coisa? Sem sombra de dúvida, já está acontecendo processos automatizados. Muitas Sim. ações que fazíamos manualmente, operacionalmente, hoje os sistemas vão fazer rápidos. Então, os postos de trabalho de algumas coisas mecanizadas vão deixar de existir. Quem está aqui que tem uma idadezinha que não é a minha, pode lembrar do Telex. Quem é que fala hoje de Telex? Tinha até curso de Eu fiz Telex. o curso, eu fiz, professor, esse curso. Se entregou a sua idade. Eu era não... criança. Uhum. Eu não vou falar nem de datilografia, que o Telex foi depois, né? E ainda tinha os datilógrafos. Então, essas profissões deixaram. Hoje você vê alguém falando mais. Algumas nossas que temos hoje, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter que se reinventar mesmo, fazer outras coisas. Sim. Os processos automatizados, agora você vai gastar mais seu tempo para pensar. Aí eu vejo a necessidade também do ensino despertar no aluno o pensar. Você ainda vê aluno preocupado em fazer pesca. Eu estou nem aí para a pesca dele, eu fico olhando ele pescando, oh, meu Deus, sobrou, o mercado vai dar uma rasteira dele, porque o mercado não vai querer o diploma dele, vai querer o que ele sabe. E se ele ficou o tempo inteiro nas costas dos outros, ele não vai avançar. Então, já era, esse pensamento já era. E, por fim, eu vou parar aqui, porque senão, se você deixar, a gamificação. Hoje é muito falado, né? Eu lembro lá atrás, quando eu fiz doutorado, que eu escrevi sobre games com a pesquisadora Filomena Moita, da Paraíba. E nós discutíamos o currículo e os games. Hoje, gamificação é uma forma de aprendizagem também e das empresas se comunicarem com mais facilidade, que as pessoas hoje, cada vez mais, o mundo digital, ele é muito inicialmente visual e auditivo. As pessoas gostam de ver imagem. Você prefere ver vídeo do que ler um livro, essa nova geração. É um modelo mental, eu não estou aqui fazendo críticas, eu estou dizendo de modelos mentais. E eu preciso, na escola também, na faculdade, quando eu falo escola, eu estou falando de forma bem ampla, desde a educação infantil, eu criar essas novas possibilidades. Não adianta eu querer achar que o outro vai aprender do como eu aprendi há 30 anos atrás. Mudou. Aí o outro, mas não vinha falar isso não, que eu tenho 30 anos de experiência. Aí eu digo logo, olha, se você tem 30 anos de experiência e não inovou e não acompanhou as mudanças, você tem 30 anos de mofo. Não dizer aquela outra coisa pior. Então, você tem 30 anos de mofo. Deu mofo. Então, não tem experiência. Está mofado e repetindo a mesma coisa que você fazia anos atrás. Não pode. A mudança acontece. E isso acaba emperrando o processo de aprendizagem, não é? Perfeito. Professor, então, eu vou fazer aqui só uma síntese dessas palavrinhas mágicas que eu achei interessante, que eu fui anotando aqui. Então, o que é que surge de emergente nesse processo? Você trouxe muito bem a tecnologia emergencial, não é? Só para que vocês, conferencistas, vão registrando aí, ó, tecnologia emergencial. Você trouxe também o propósito, a ética, que é essencial, não é? A automatização, que é a questão da autenticidade também dentro desse processo, né, que é outro ponto. O processo automatizado, porque é algo muito mais amplo do que apenas pontuais de automatização, é todo um processo. É como você disse, é preciso que todos estejam envolvidos, não é? E também a gamificação, que aí a gente traz o lúdico para o EAD. Isso é muito interessante, não é? A gente aprende muito fazendo, vendo, desenvolvendo, e aí isso faz a diferença. Eu quero só registrar aqui também, professor, que nós temos um curso de Educação Infantil e Suas Tecnologias na nossa pós-graduação, já pensando nisso, esse curso já vem funcionando, já, a Cairu, ela está antenada, né? E aí, esse curso já vem funcionando, onde nossas alunas aprendem a usar aplicativos, inclusive existem aplicativos gratuitos, e que elas desenvolvem para ajudar no processo de aprendizagem na educação infantil. Isso é muito legal, muito interessante, não é? Eu tenho mais aqui alguns comentários, tem um professor, o professor Ivan, que é professor de ética, inclusive, ele fala que as tecnologias devem ser sempre um meio, e você fala muito bem isso, Sérgio,
as tecnologias devem ser sempre um meio e não um fim em si próprio, e a gente tem usado isso dessa forma mesmo, não é? A tecnologia como meio de aprendizagem. A professora Kátia também está dizendo aqui, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, ela está dizendo aqui que vivemos uma realidade produtiva, e o curso de Direito está antenado com isso, ela pediu para registrar isso aqui como coordenadora, eu estou trazendo o recadinho, né? Enfim. Muito bem. Muito bem. Nós temos mais uma perguntinha aqui, ACR. Você tem desenvolvido, porque você trouxe aí na sua fala anterior um ponto muito importante, que são as relações interpessoais. Essas relações, mesmo dentro do processo de tecnologias, mesmo dentro desse novo olhar que nós estamos agora desenvolvendo, diante desse processo de pandemia, de isolamento, de uso remoto, não é? Eu vou fazer mais uma perguntinha em relação a isso. Eu sei que você tem feito muitas pesquisas, isso aí eu acompanho de perto, essas pesquisas sobre liderança. Não é à toa que você desenvolve essa gestão com tanto brilhantismo, não é? Isso também é fruto de pesquisas. E aí você tem conversado muito sobre liderança conectada, é um ponto bem interessante, e você criou um método, que é o método SPA, que é o método SPA, S de sentir, P de pensar e A de agir. Você pode falar um pouquinho para a gente aí sobre essas suas descobertas, esse seu método? O que é que você apresenta com isso? Pronto. A gente poderia aí ficar o congresso a manhã toda, né? e discutindo a questão de o que é uma liderança conectada com base no método SPA. Então, você está conectado, quando eu digo assim, sentir. O indivíduo, o sentir dele tem a ver com o comportamento dele. Então, aí eu preciso, enquanto indivíduo, porque aí eu trabalho duas perspectivas. Para eu ser um líder conectado, eu preciso desenvolver meu autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu. Eu não posso ser um bom líder quando eu não conheço a mim próprio. Então, conhecer a si próprio é uma situação inicial, básica. Aí eu chamo isso de sentir. Primeiro, eu quero descobrir o meu comportamento. Eu hoje sou também analista comportamental e a gente usa uma ferramenta chamada de DISC. E esta ferramenta, ela dá parâmetros de tipos de comportamento. Normalmente, sempre se trabalhou 4 tipos de comportamento, alguns falam de temperamentos, né? Se for buscar na literatura, que aqui não dá o tempo, mas assim, tem alguém que tem o estilo mais forte, de gostar do poder, de dominar as coisas. Tem gente que tem um estilo mais de influenciar pessoas, de ser comunicador. Tem gente que gosta de mais sereno, gosta de coisa mais humanizada, mas gosta mais dos bastidores. Tem gente que é mais de controle, mais conservador, mais de organizar as coisas. Então, a depender, né, de cada estilo seu comportamental, você vai tomando essa ou aquela decisão de você assim o fazer. Então, em decorrência disso, nós vamos nos estruturando. Aí você descobre qual é o meu comportamento. Aí, daí em diante, eu tenho que trabalhar aonde estão o que a gente vai chamar de minhas crenças. São crenças que me limitam e crenças que podem ajudar a eu alavancar por causa do meu comportamento. Isso são relações que a gente pode fazer aí com o tempo. A gente tem um curso até de 16 horas que a gente vai ensinando como fazer, como a pessoa se autoconhecer, se descobrir. Então, essas relações são importantes. Isso a gente vai chamar de sentir. Então, eu quero sentir como é que está esse meu comportamento. Aí eu entro numa outra fase, né? Eu estou sintetizando. Na outra fase, eu ser o líder. Eu já sei meu comportamento, mas eu preciso pensar. Pensar o quê? Tem a ver com minha inteligência emocional. Como eu estou controlando as minhas emoções? O que é que as emoções estão proporcionando às minhas relações com esse outro? Quando eu aprendo a controlar as minhas emoções, possivelmente vai facilitar o meu relacionamento.
E você bem sabe disso como pesquisador em inteligência emocional. Existem aquelas emoções que são negativas, ou podemos chamar de degenerativas, são as básicas, e aquelas emoções que são positivas, ou que regeneram esse indivíduo. Que aproximam, né, as pessoas. Se aproximam. As pessoas. Quer ver um exemplo? As negativas você pode trabalhar o medo, a tristeza, não é? A ira. Tem indivíduos, líderes, que com qualquer coisa é pavio curto, ele está irado o tempo inteiro, qualquer coisa ele responde de forma grosseira com o outro, não tem modo de falar. E uma premissa básica de uma boa liderança: chamar a atenção é no particular. Em público é elogios. E quem não gosta de receber elogios? Quem não gosta de reforçar aquilo que sabe? Isso é equilíbrio da emoção, isso é inteligência emocional. Então, eu já fui para o sentir, para o pensar, estou sintetizando. E aí eu vou agir. O meu agir são as competências. Aí eu preciso descobrir, com base no meu comportamento, com base na minha inteligência emocional, que competências eu preciso desenvolver para exercer uma boa liderança. Por exemplo, quais seriam as competências no mundo de hoje que ajudaria muito o líder? Aí eu posso dizer algumas competências. Quem não tem precisa desenvolvê-las. Exemplo, tem que ter uma boa competência intrapessoal, ou seja, conhecer a si próprio. Uma competência interpessoal, como é que eu me relaciono com os outros. Eu tenho que ter uma boa competência, hoje vocês estão vendo aí muito forte, a competência de negociação. Eu tenho que saber, como líder, como negociar com o mundo, com gerações tão diferentes. Eu preciso aprender. Quer ver uma competência? Competência tecnológica. Por exemplo, eu compreendo que a tecnologia no ensino, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio. Mas se eu ficar só nesse discurso e não procurar aprendê-la, eu estou ultrapassado. Não adianta eu estar com conversa bonita, um bocado de palavra que eu não sei o que significa, porque tem gente que fica viajando, né? Um bocado de palavra tudo difícil, que você não sabe para onde vai nenhuma, e no final não serve para nada a maioria delas, não agrega valor nenhum, e o mundo do trabalho está ali esperando e está lá cruel, às vezes duro com você. Então você precisa estar antenado. Essas coisas todas são bonitas, saber um bocado de nome de filósofo é fantástico, pode decorar o nome todo, pode citar, mas na hora você tem que saber agir. E eu trago isso como competência, como mobilizar saberes. Eu lembro na época, quando eu desenvolvi minha tese de doutorado sobre competência, há tantos anos atrás, quanto eu fui criticado, dizer que aqui não dá para a escola. E agora vem a BNCC e traz 10 competências para o indivíduo. Diz que engraçado, né? Aí agora todo mundo tem que ler meu livro Educação por Competência, porque agora é a bola da vez. Já tem mais de 10 anos e 15 anos, mais ou menos, que isso aconteceu mais, e as pessoas, naquela época, ficavam com esse discurso que a competência não era para a escola. Isso. Tem que entender que competência mobiliza os saberes e o indivíduo precisa identificar. Eu não sei se eu consegui... Conseguiu. Você deixou muito claro para nós que o SPA, na verdade, é um método de autorreflexão acima de tudo, não é? Porque através da autorreflexão, do autoconhecimento, é que você pode ir desenvolvendo essas questões aí que você trouxe. Então, entendendo competência também como um conjunto de conhecimentos que são adquiridos, as habilidades que precisam ser desenvolvidas e as atitudes que vão reverberar, vamos dizer assim, nas nossas ações, não é? Muito bem. Agora, quem quiser fazer esse curso de SPA, pode entrar no seu Instagram, como é que é? Só para o pessoal que está com dúvida aqui, apareceu aqui perguntando como é que faz esse curso. Nós vamos... Hoje está parado porque a gente só estava fazendo ele presencial, mas ele está vai ter ele no formato à distância e brevemente será divulgado no Instagram. Fique atento, lá no Instagram, se inscreve no meu canal lá do YouTube e você vai ficar sabendo das novidades. Muito bem. Então, olha só, nós temos agora, o tempo nosso está ficando esgotado, nós temos agora 15 minutinhos só, professor. Então, vamos aproveitar esses minutos, né?
nós temos um personagem ímpar, né, dentro desse processo educacional, que é o professor. Somos nós, professores. O professor, ele sempre desenvolve um papel muito importante. Ele nunca poderá ser substituído, não é? As tecnologias jamais poderão substituir o papel do professor. É por isso que ele tem que estar, nós professores, que eu também sou professora, nós professores devemos estar engajados nesse processo educacional, acima de tudo, humanizado, não é? Perfeito. E a Cairu, ela tem uma performance bem interessante em relação a essa questão do social. Nós desenvolvemos a nossa filosofia freiriana e vigotskiana, que é com base justamente nessa questão da humanização do outro, considerar o outro, não é? E os nossos professores correspondem muito bem. Pois bem, o professor, ele é a figura ímpar, nós somos a figura ímpar, imprescindíveis para esse processo. E a humanização é um aspecto importante. Eu queria dizer para você assim, perguntar para você assim, na sua visão, dentro da sua visão, qual é o novo perfil desse educador, para nós educadores, que novo perfil surge dentro desse momento Covid-19? Eu não gostaria de falar esse termo aqui não, mas é a realidade, porque às vezes as pessoas ficam assustadas, não é? A gente tem vivido esse processo, mas a gente precisa muito bem trabalhar também o nosso emocional. E aí nós, professores, precisamos desenvolver esse novo perfil. Dentro da sua visão, qual é esse novo perfil? O que é que você enxerga com relação a isso? Na verdade, a gente tem que enfrentar as coisas, né? Diz que medo só vence enfrentando o medo. Se a gente não enfrentar as circunstâncias também, são circunstâncias e elas passam. Então, nós estamos vivendo uma circunstância, ela não veio para ficar eterna. Isso que nos fortalece e nos dá esperança de vencê-las, né? Então, nesse sentido, é tranquilo. Agora, com relação à visão para o novo perfil de educador. Eu vou dizer que é novo, mas não é novo, né? De repente se acelera, mas ele deve ser desse caminho. Vamos trabalhar dentro dessa perspectiva. Primeiro, a humanização. Não dá para ter um educador hoje não humanizado. O que é que eu falo de um educador humanizado? É que ele se preocupe com o seu aluno. Ali não é mais um, ali é um que tem as suas dificuldades, que tem a sua história de vida, que deve ser respeitada. Em momentos de algumas dinâmicas, as pessoas se apresentarem, para poder falar um pouco da sua trajetória, você saber um pouco deles, para poder você contribuir com eles. Eu acho que o Isso educador mesmo, precisa ter esse olhar. desculpa, professor, mas isso dentro do processo remoto também é possível, não é? Dentro do processo remoto é totalmente possível. Você vai dar espaço para eles se colocarem, né? E dizer da sua história, da sua vida, do caminhar. Então, é um processo. Uma outra questão é o encapsulamento. O encapsular é você voltar para si. O professor também precisa trabalhar, o novo educador, um pouco esse seu eu. Trabalhar um pouco você. Para que você não chegue na sala sem um equilíbrio emocional devido, descarregue no outro. Porque aquele ali que está lhe esperando, ou seja, remoto ou presencial, ele não tem culpa de algumas coisas que podem estar acontecendo com você. Aí, você encapsular é você repensar de si mesmo, ver o mundo e entender esse mundo que você está vivendo e aceitar as circunstâncias e convivendo com elas e ir vencendo. Então, isso é importante desse novo educador. Uma outra coisa que o novo educador hoje, cada vez mais forte aparece, são as mídias sociais. Hoje o professor está gravando vídeo, hoje o professor está se relacionando com o aluno pelo WhatsApp, hoje o professor está nas mídias sociais, está no Facebook, no Instagram. Aí você, como educador, precisa ter algum cuidado. Outro dia tinha um professor que ele disponibilizou para os alunos uma foto no WhatsApp dele, ele sem camisa. Ele disse, olha, nem que você fosse professor de educação física, não cabe, porque você é o adulto dessa relação, para as pessoas não confundirem. Então, você tem cuidado com a sua indumentária, com a forma como você se apresenta, com o que você fala na sala,
com o que você escreve nas redes sociais, cuidado para não dar dubiedade de sentido, né? De achar que você está com outros interesses. Todo esse equilíbrio são fundamentais. Tem que haver um equilíbrio. E eu sempre digo ao professor, em qualquer circunstância, professor, em relação ao aluno, você é o adulto da relação. Você sendo adulto, você precisa ter o equilíbrio. E é esse educador, esse perfil, que cada vez mais está se exigindo hoje, que ele tenha esse cuidado e esse olhar na relação com o outro. Quer ver outra questão que eu coloco muito também? Ele está conectado. A conectividade é importante, ele está antenado. Se o grupo dos alunos está respondendo pelo Zap, tem o Zap do grupo dos alunos, para tratar de coisas do ensino. Não deixar envolvimento de coisas pessoais, para não misturar. Porque também cria um imaginário que professor não é gente. Outro dia o professor estava no local dançando, aí uma aluna fez, professor, o senhor dança? Por que ele não pode dançar? Ele é um ser humano. Agora, não misturar as coisas. Porque tem uns que querem ter intimidade de forma exagerada. Daí um basta. Aí você é o adulto da relação enquanto educador. As pessoas, às vezes, misturam. Tem indivíduos, independente de aluno ou professor, que não tem desconfiômetro. Aí, nessa hora, você manda ele tomar um chá de simancó, um chazinho simanque. Então, você tem que saber como relacionar com outros, saber até onde você pode ir e o que você não pode ir. E isso faz parte do papel do educador. Outra questão, ser solidário. Você precisa respeitar, ter solidariedade com o outro. Nós estávamos numa pós-graduação, uma aluna pegou o Covid. Eu mandei um zap para ela, estou com você, estou pedindo a Deus por você, você vai passar por essa, vai ficar bem. É o nosso papel. Eu acho que essa relação é salutar, né? Porque ser solidário com o outro, de ajudar o outro. Isso que a gente pode dizer que é humanização, né? E esse zelo, esse cuidado. Outra questão, a educação remota é uma tendência. O que nós estamos fazendo aqui agora nesse congresso vai ser uma tendência. E o educador precisa entender, aprender essas ferramentas. Consegue aprender? Consegue. Uns com mais esforço, outros com menos. A geração mais nova consegue com mais facilidade. Mas não quer dizer que não se consiga. Consegue. E não tem problema nenhum você pedir ajuda. Teve alguma dificuldade em alguma coisa, você vai até o próprio aluno que está em outra geração. Meu filho, aperta o botão aonde aqui para poder ligar. Ele diz qual o problema. Aí você está fazendo um processo de aprendizagem de forma interativa. Conhecimentos tecnológicos aprimorados é fundamental. O educador precisa saber. Ele precisa saber que isso é um meio para ele trabalhar. O conhecimento dele, o que ele adquiriu, o que ele construiu, é excelente. Agora, associa com tecnologia também. Não adianta também ele só saber tecnologia e a essência dele, do conhecimento dele, ele não tem. Ainda tem um detalhe, eu digo direto. O aluno sabe quando o professor não sabe aquela disciplina, mesmo que ele também não saiba. Eu não sei qual é o segredo, viu? Mas ele sabe. O aluno chegar para mim, já fui coordenador há muitos anos, chegar para mim, professor CR, aquele professor é fraco, fraco, fraco. Ele diz, como você sabe se você também é? Ele diz, pois é, eu também sou e ele também é, porque ele não sabe passar o conteúdo. Então, o aluno percebe isso, né? E aí, professor, você traz, dentro dessas suas... Teria mais alguma outra palavra? Desculpa. Não, tranquilo, pode seguir. Não? Pronto. Você trouxe uma questão interessante aí, que é dentro da nossa filosofia aqui na Cairu, que é a filosofia freiriana, né? E Paulo Freire já dizia assim, nós somos seres sendo, ou seja, estamos em constante processo de aprendizagem. A gente ensina, mas a gente aprende. É um processo de mão dupla, o tempo inteiro, professor e aluno, através dessas relações, dessas trocas, não é? Isso tudo é interessante, é muito gostoso aprender. Eu fico, assim, feliz quando eu ouço alguém dizer isso. Eu aprendi com o meu aluno. Quantas vezes a gente aprende com o nosso aluno? E o nosso aluno tem muita coisa boa para nos ensinar, e Paulo não é? Freire disse isso, não tem saber mais nem saber menos. Os saberes são diferentes. Então, é na troca que há processo de aprendizagem, é na interação. Se for lá buscar Vygotsky, o interacionismo ajuda o processo da aprendizagem, né? Olha, nosso tempo está bem curtinho, eu tenho aqui algumas pessoas também que fizeram outros comentários, eu vou fazer um misto aí dos comentários, porque são comentários que se aproximam.
Vivian Nunes diz, eu quero aula online. Ela já se empolgou em desenvolver, em estar como aluna de aula online. Muito bem, Vivian. Gleide diz que os professores hoje têm que lidar com a massa de população também sem acesso à tecnologia. Isso é uma realidade, infelizmente, não é, professor? Eu queria É que uma você dissesse muito realidade, mas rapidamente assim, aí sobre é isso. uma realidade, gente, mas a gente tem que enfrentar e tentar, de alguma forma, contribuir, porque vão ficar marginalizados. Se continuar sem acesso, aí a gente vai aumentar a exclusão social, vai aumentar a exclusão. Então, veja que essa pandemia mostrou quantas pessoas estão excluídas. A gente vê pelas filas Verdade, para buscar os R$ 600. Gente, é doloroso. verdade. Nós vivemos Salvador, uma das cidades mais desigual do país. Não é a mais, mas é uma das mais desigual. Onde você tem pessoas com alto nível em determinado local, equivale a países como o Canadá, como cidades como Vancouver, e tem lugares de pobreza extrema, como alguns casos em Ilha de Maré, e muita pobreza das pessoas. Então, você tem todas essas relações difíceis da convivência. Lógico que isso envolve também tecnologia, gente, e é difícil. Mas a gente tem que E enfrentar aí, para não tornar mais pessoas excluídas. e Elma Lúcia, ela completa esse pensamento dizendo assim que universalizar o acesso à internet será primordial para esse processo educacional, não é? Com Concordo. certeza, Elma, né? Sheila diz que é uma aluna nossa, Sheila Almeida, não conheço Sheila, mas ela se colocou aqui como aluna, ela disse, foi uma excelente adaptação da Cairu, conseguimos acompanhar o momento. Que bom, viu? Que Que bom, bom. Sheila, fico Muito positivo, feliz. Sheila. Joanice diz que o engajamento é muito importante, ela vê hoje isso na prática, isso é muito bom, tem crescido isso no processo de desenvolvimento dela. Marcos Rosa diz que essa migração, ela trouxe à tona, essa migração para o acesso digital trouxe à tona uma série de desafios e limitações, você já trouxe algumas aí, né, professor? Já fez as referências. Perfeito, O perfeito. professor Afonso Madeira, nosso professor também, ele disse que é um desafio e tanto, mas nós conseguimos responder à altura. Muito bem, professor, a gente está aí junto, Verdade. né? Patrícia diz, então, que todos puderam perceber que o ensino à distância é uma realidade e nem por isso deixa de ter a qualidade, ou seja, a qualidade Não. permanece. Isso é muito importante, professor. Você pode fazer uma referência muito rapidamente sobre essa questão? A Com qualidade certeza. do ensino do EAD. Não há comprometimento de qualidade se a gente não faz operação assim, que eu chamo a atenção. Eu não posso transportar o que eu fazia presencial igual ao e vou para o remoto à distância na mesma proporção. Eu tenho que trabalhar outras metodologias, eu tenho que ver outras ferramentas que podem auxiliar no meu processo para que esse aluno aprenda. Isso é inevitável. Então, eu tenho que ter esse cuidado, entendeu? Eu tendo esse cuidado, aí eu tenho tutor, mentor, alguém da TI, tudo isso são cenários que nos ajudam. E aí o professor Dedeco, que é nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis, ele também coloca assim, a tecnologia reforça mais a filosofia do ensino ou da aprendizagem. Você até já comentou sobre isso, não é? Então, reforça sim, tem que estar junto, não é? Pode Porque, na falar, professor. verdade, a tecnologia é meio. Eu não posso colocar com a tecnologia como prioritária no meu processo, não é. Ela vai nos ajudar a que o outro aprenda. Um dos requisitos fundamentais, eu, como professor, desenvolver primeiro, é a minha competência técnica. Eu não posso deixar essa de mão. Aquilo que eu me proponho a ministrar, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber tudo? Não é isso que eu estou me referindo, mas competência técnica precisa. E outra Exatamente. coisa que eu acho que é a competência número 1 de qualquer bom educador. Que competência? Competência relacional. E o outro Relacional. leva para qualquer profissão. Você tem que saber se relacionar com o outro. Aí você tem que aprender com o sábio Salomão, né? O Salomão diz assim, as palavras duras suscitam a ira, mas a branda amansa o furor. O que é que eu estou dizendo em resumo com isso? Saiba como chegar nos lugares, como você falar, o momento de você dizer. Isso é equilíbrio emocional. É do SPA o segundo, é o pensar.
e que eu trabalho muito essas reflexões no treinamento, para você entender como desenvolver a sua emoção. Isso mesmo. E você traz uma questão importante, que o embasamento capilar da competência emocional é justamente as relações, a competência intra e interrelacional. Então, o professor precisa se autoconhecer, estou falando agora no processo mesmo do educador, não é? Se Isso, autoconhecer e também conhecer os seus estudantes, conhecer o outro. Fazendo isso, esse perfeito. embasamento, esse equilíbrio, ele então pode desenvolver a competência emocional, que é muito interessante, que você já trouxe aí através do SPA. Ana Bárbara também fez um comentário, essas possibilidades são protagonistas, desigualdades sociais e acesso, foi o que você já referiu há pouco tempo atrás, não é? Estou trazendo os comentários aqui para você entender a devolutiva das pessoas. Que Marco bom, muito Aurélio positivo. Thompson traz que ele acredita que uma nova escola só vai surgir quando a geração baby boomer e X se aposentar. Eu acredito que foi um comentário de Marco Aurélio aqui. Você quer falar alguma coisa, Sérgio, sobre Marco, isso? olha, você, no dia, você chegou em um ponto, Marcos, que eu já fui crucificado com essa fala, meu filho. Em algum momento eu disse assim, olha, alguns que já atravessaram o cabo da Boa Esperança, por favor, saiam da sala de aula. E os baby boomers e veteranos que insistem lá. Oh, pelo amor de Deus, ele não consegue mais não. Saia digno, todo bonito, que foi um bom professor para sua época, caia fora, pelo amor de Deus. E eu digo isso. Aí, uma vez eu fui dar um treinamento pedagógico no local, acho que nem me chamam mais, porque eu disse assim, olha, talvez só conserte se matar metade que está aqui, ou a maioria, porque o povo da cabeça dura que resiste à mudança. Então, a gente precisa ter coragem de mudar. Você está vendo que a CR já está virando ele mesmo, está vendo? Porque Mas, professor, fico... o que nos deixa feliz é que esse processo está acontecendo, essas mudanças estão trazendo esse tá repensar, não é? vendo? E muitos Isso. professores estão se reinventando. Isso é muito bom, não é? É porque que não Inclusive, se reinventar para fora. Janete Rocha diz assim: eu só preciso agora me inserir no mundo da informática. Tenho uma dificuldade nesse campo. Vou fazer um curso de informática para a terceira idade para Faça expandir o mesmo. uso. E Muito esforço, bem, bote a palavra aí, Janete. esforço. Mais de 7 de crescimento. Não fique com mais de 7 fixo. Esse negócio, eu não vou conseguir. Aquele negócio da síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Você sempre vai ser nada. Você tem que mudar. Esforço. Mais de 7 de crescimento. É possível mudança? É. Ó, vamos juntos, Joaníssimo. Faça mesmo. Janete Rocha. Janete Rocha. Janete Já Rocha. virou Joanice, já misturei. Divalmira diz assim: o professor de compromisso faz acontecer o seu ser, o seu fazer, o seu conhecer e o seu reinventar, com todas essas possibilidades para trabalhar para a construção da aprendizagem. É verdade, não é? Perfeito. Eu Muito bem estou fazendo um colocado. resumo assim, professor, porque são muitas contribuições aqui. A gente está recebendo muitos Excelente, parabéns. As pessoas excelente, estão dizendo que a excelente. palestra está excelente, com gostinho de quero mais. O tempo da Oh, gente está ficava aqui correndo. mais tempo, oh, beijo. Tatiana de Jesus Carvalho, mais uma vez, ela disse que a sociedade, a escola é que forma o indivíduo, então isso repercute na sociedade, com certeza. Perfeito. Sandra disse que vai fazer uma pós na Cairu. Sandra Maria Dias disse que vai fazer uma pós na Cairu no próximo ano, que ela adorou os professores. Está vendo, Será professor? bem-vindo, será bem-vinda. Muito bem, Sandra. Cleide Regina disse que é apaixonada pela nossa profissão, mas a gente tem desafios durante todos os dias. Esse desafio é bom, não é, professor? O que você acha É dos bom, desafios? o desafio é fundamental. Eu gosto demais de ser desafiado, porque me leva para frente. O desafio nos projeta, o desafio nos ajuda a gente a crescer. Então, se não tiver desafio, tudo no mesmo, a gente se acomoda. É. Então, é bom essa energia positiva. Então, o desafio é algo muito positivo. E Gabriela Amorim disse que muito bem essa fala sua aí, porque ter uma postura como profissional para ser valorizado e reconhecido enquanto profissional. O professor tem que ser reconhecido, não é? Nós fazemos parte de um processo de Perfeito. mudança constante, não só a mudança nossa, mas também dos nossos estudantes, dos nossos educandos, Isso não é? mesmo, perfeito, perfeito mesmo. Professor Washington é o nosso professor também da Cairu. Ele está lembrando aqui a missão da Cairu,
que é promover a educação de qualidade com formação humanística e profissional focada no mundo do trabalho. Isso. E foi Essa é a uma missão. luta juntos para construir essa missão que foi reformulada e ficou muito clara a humanização. O Osho lembrou muito bem, né? A gente tem que estar foco no mercado para ajudar as pessoas a estarem inseridas, mas não esquecer do ser humano, esse cidadão que precisa ser construído, um cidadão de qualidade, com ética, com propósito, buscando seus resultados, mas com equilíbrio, com respeito ao outro, com domínio próprio. Então, esses valores que a gente vai construindo com eles, eles vão entendendo. Muito bem. E para finalizar aqui, mais 2 comentários de Ildete das Graças. Sabe de onde ela é? Ela é de Belém do Pará. E Olha, que agradece a coisa boa. oportunidade, tá vendo? Ela diz assim, eu agradeço a oportunidade de beber de tanta sabedoria, tá vendo? Obrigado, Obrigada, Ildete. Ildete. Que bom. Nós temos também pessoas de Portugal, nossos congressistas, né, de Portugal e outros locais, outros estados, da nossa Salvador, da Bahia aí. Então, muito bem, gente. Nós queremos agradecer muito a presença do professor ACR. Eu queria, professor, que você trouxesse as suas palavras assim, para fechar. Últimas palavras, não, eu nunca gosto de usar esse termo, mas são as palavras para fechar esse nosso momento, não é? E a gente precisa realmente concluir no horário que foi estabelecido, para que outros eventos estarão acontecendo. Então, eu quero até aproveitar e dizer ao público o seguinte, não desliguem seu computador, continuem conosco, nós temos hoje diversas palestras, sempre com gostinho de quero mais, são diversas ações, vamos ter também aqui o sorteio, a dica para o sorteio, nós temos o sorteio de um livro online, que é um e-book, um curso total, valor integral de um curso de extensão da Cairu, não é? E também um curso total com bolsa integral, um curso de pós-graduação EAD da Cairu. Então, não percam, viu? Vocês precisam estar presentes, antenados, preenchendo a lista de presença, só é clicar no link que está aí embaixo no rodapé do vídeo, né, do YouTube. Quem tiver dúvida também, esse mesmo link foi colocado durante todo o processo no chat do YouTube, é só clicar e registrar a sua presença. E isso é importante porque, ouçam bem daqui a pouquinho, a gente vai passar as dicas para que você possa ser o grande ganhador, né, desses prêmios. São prêmios diferentes, os prêmios não são acumulados, cada sorteio será para uma pessoa, para a gente poder contribuir e agraciar várias pessoas, né? Então, professor, nós temos também aqui, professor, o lançamento de um novo curso da pós-graduação. E esse curso é de sua mentoria, você como contador, junto com a equipe também desenhou esse projeto. Você poderia falar para o público sobre esse curso que está quentinho agora, saindo do forno? Vai ser um curso fantástico, pessoal da área da contabilidade e os administradores também, de repente, alguns de direito que queiram fazer, que é contabilidade consultiva. Será um curso à distância, as matérias fantásticas, eu mesmo vou ministrar coach liderança, eu vou ensinar como você pode fazer ações de coach dentro do seu papel enquanto líder, eu vou falar da liderança, gestão de preços, na matriz, para você aprender formação de preço, gestão de custo, você vai aprender o que é contabilidade de gestão, como é que é gerir, aprender a gestão de negócio, inteligência competitiva, inovação, criatividade, tecnologia e contabilidade, associar todas as ferramentas tecnológicas para ajudar você no seu processo e ser um verdadeiro contador consultivo, ser um consultor da empresa. Então, e o público-alvo, professor? Fantástico. O público-alvo desse... Contadores, administradores e o pessoal da área do direito, ou as afins que têm o interesse, pessoal da área de gestão, que tem o interesse também de entender o que é a contabilidade de uma forma consultiva, Olha que bom. ela com gestão. Gente, olha, nos debruçamos, estudamos, procuramos saber o que mais tinha novo no mercado sobre a temática e foi montado esse curso com o maior primor, lançamento no Congresso do Contabilidade Consultiva, e a gente sabe o quanto vai ser bom para todos nós. E esse curso aí foi uma construção em conjunto, né? Com um grupo de professores. Com um grupo de contadores, como coordenador do curso, André, Luiz, professora Ana Gabriela.
Ana Gabriela, a coordenadora da área da contabilidade da pós-graduação nossa. Então, foi uma construção aí que muito bom em relação a isso. Enfim, eu vou dizer professor... minhas palavras finais. Eu vou dizer minhas palavras vamos finais. Vamos lá. Eu vou só usar 4 palavras para eu não falar muito. Só vou usar 4. E encerrar a minha fala com vocês hoje, que foi um prazer. Ficaria mais tempo se quisesse, né? Falar é comigo mesmo, né? 4 palavras. Mais atitude, menos palavras. Menos discurso e mais ação. Pronto. Mais atitude. Vamos ter atitude nas coisas. Tem gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Vamos falar menos e fazer mais. Vamos evitar só fazer discurso e vamos agir. Sucesso para todos nós. Obrigada, professor. Nós agradecemos a sua presença mais uma vez. Queremos também agradecer já a equipe que está dando todo esse apoio técnico aí, pedagógico, a professora Inês, a professora Vilma, o professor José Roberto, o William, que é o nosso suporte da TI, e todas as pessoas que estão nos bastidores, nossos coordenadores, nossos estudantes também, que estão aqui nos prestigiando. A gente quer agradecer a todos vocês, os colaboradores Cairu, o professor Fernando Henrique, o nosso vice-presidente também, não é? Então, todas essas pessoas aí estão por trás desse projeto grande nosso, que é o nosso congresso. Parabéns a todos. Digo a vocês que continuem conosco aí, nós temos diversas atividades durante o dia. E sucesso. Muito obrigada, professor. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.